Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar para você uma estratégia de modificação de comportamento para você melhorar a sua alimentação de um jeito simples, de um jeito fácil e barato. É uma estratégia que funciona, tem resultados de pesquisa, né? Que funciona para você não só mudar a sua alimentação, mas também para emagrecer, para perder peso, né? Tanta gente sofrendo com obesidade, tanta gente com dificuldade de controlar a alimentação. Hoje eu espero que a live de hoje ajude você nisso. Espero que você saia daqui e pratique, né? E no final vou mostrar para vocês o que fazer para começar a praticar. Se você não me conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga, psicóloga comportamental e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal sobre temas relacionados à psicologia e emagrecimento. Essa live, se você olhar aqui no canal, você vai ver várias lives, nem todas estão aqui. Se você ficar se perguntando, poxa, por que tá faltando algumas lives? É porque as lives, né, algumas não ficam no YouTube, ficam no meu canal do Telegram. Se você quiser saber todas as outras lives, ficou curioso, ficou querendo saber alguma mais específica, que às vezes eu menciono, né, uma live e outra no vídeo, você não acha, fique sabendo que o link está no canal do Telegram, tá? Você vê todas as lives por tempo indeterminado. Aqui no canal, de vez em quando, eu mudo um pouco, eu tiro algumas, eu substituo, então você não vai ver todas por esse motivo, só para avisar, tá bom? Por que eu resolvi falar desse tema, né? Um jeito de mudar a alimentação, de um jeito simples, de um jeito fácil. Essa ideia surgiu porque eu já estava planejando um desafio que até está rolando também, onde? No meu canal do Telegram, um desafio de 3 semanas, gratuito. Começou dia 31, não sei quando você está vendo esse vídeo, começou dia 31 de maio, talvez o desafio já tenha acabado quando você estiver vendo esse vídeo, mas fica de olho que de vez em quando eu faço algumas coisas assim, alguns desafios para chamar as pessoas para agir, né, para a prática, porque muita gente fica aqui só no aprendendo, sabendo, entendendo, né? A live aqui eu passo muito conteúdo, mas isso não é suficiente para mudar comportamento. Então o desafio é mais para fazer a pessoa sair da inércia, né? Então eu estava aqui pensando num jeito de ajudar as pessoas a melhorar a alimentação. E aí eu fiquei pensando, poxa, tem que ser uma forma simples, né? Porque nesse grupo, né, num grupo de desafio, vai ter gente de vários níveis assim, de consciência alimentar. Vai ter pessoas com uma alimentação toda desorganizada, vão ter pessoas que já se alimentam bem. Então, pode não fazer sentido, por exemplo, eu passar. Ah, vamos comer uma fruta no café da manhã, porque pode ter gente lá que já come até mais de uma fruta no café da manhã e vai achar isso sem sentido. Então, o meu desafio para fazer esse desafio era pensar numa estratégia para melhorar a alimentação que pudesse ser simples, fácil de fazer, barata, porque não adianta nada ser uma coisa que a pessoa vai ter que comprar, vai ter que gastar dinheiro, e que pudesse ser uma coisa que ia ajudar todas as pessoas, independente do nível de consciência alimentar, independente da qualidade da alimentação, né? É uma estratégia que mesmo a pessoa que está toda desorganizada possa colocar em prática para melhorar a alimentação, e mesmo aquelas pessoas que já se alimentam bem, né, pudesse usar essa estratégia e melhorar ainda mais. Era o meu desafio, né? E além do mais, eu não queria passar nada, nenhuma prescrição dietética, primeiro porque eu não sou nutricionista, eu sou psicóloga, não seria ético da minha parte, né? Segundo, porque também não defendo dietas, eu acho que dieta só em casos muito específicos, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem algum tipo de restrição. Como psicóloga, eu vejo que as dietas restritivas, elas são muito responsáveis por sintomas de compulsão alimentar. Então, sou contra dietas restritivas. Por isso também resolvi fazer essa estratégia para não entrar muito nessa onda de comer isso e comer aquilo, para não deixar uma concepção, assim, uma ideia que fosse muito restritiva para as pessoas. As pessoas podem emagrecer, de fato, comendo de tudo. Você pode emagrecer comendo de tudo. Depende de comer com moderação e com consciência alimentar. Agora, como fazer isso, né? Aí surgiu a ideia de usar essa estratégia, porque muitas pessoas têm dificuldade de controlar a alimentação. Apesar dessa infinidade de dietas, não sei se você já reparou, você vai numa livraria, o que tem de livros de dieta, assim, são prateleiras e prateleiras. Apesar de todo esse conhecimento, a maioria das pessoas tem dificuldade de comer com moderação, de comer de uma forma saudável, de comer de uma forma equilibrada, né? Então, as pessoas lutam para emagrecer,
O mundo está cada vez com mais pessoas obesas, pessoas com doença arterial coronariana, né? Mata mais, né? Assim, às vezes a gente fica com medo de sair ali na rua, com medo de violência na rua, sem saber que o maior risco, né? A maior causa de mortalidade está ligada a doenças, a doença arterial coronariana, né? Que é responsável por infarto, essas coisas. E isso está ligado ao estilo de vida, à alimentação. E por que eu falo estilo de vida e não obesidade, né? Porque às vezes a gente fica pensando que a pessoa que é obesa tem alimentação ruim. Uma alimentação ruim pode deixar a pessoa obesa, mas tem muita gente que é magrinho que não tem uma alimentação legal, que não come bem, né? Então eu acho que a gente precisa trabalhar na alimentação de uma forma geral, né? Na saúde, porque tem pessoas que estão magras, mas estão com problemas de saúde também, né? Então a gente tem que focar mais no estilo de vida, né? Do que só na questão do corpo, do tamanho do corpo. Claro que as coisas estão relacionadas na maioria das vezes, mas nem sempre é assim, essa relação tão fixa, né? Como eu falei, tem pessoas que podem estar acima do peso, mas estão saudáveis, né? Podem ter pessoas assim, podem ter pessoas magrinhas que estão com problemas relacionados à má alimentação, ok? Então eu espero que com essa estratégia você aprenda como modificar o seu comportamento, você consiga melhorar a sua alimentação. Como eu falei, é uma estratégia simples, é uma estratégia fácil de fazer. Uma outra questão que eu queria quando eu pensei nessa estratégia foi o seguinte: tem pessoas de várias idades no grupo, né? Então tem que ser uma coisa que qualquer pessoa de qualquer idade possa fazer, independente do peso, independente da condição financeira, independente do nível de consciência alimentar, do nível de qualidade da alimentação. E com essa estratégia, eu acho que eu vou conseguir atingir todas essas pessoas, né? Todo mundo pode fazer. Inclusive, uma das coisas, assim, que para mim é muito importante, porque tem essa carreira acadêmica, né? Eu fiz mestrado, então a minha vida toda aí na faculdade de psicologia eu sempre procurava ler artigos até hoje. Quando alguém me diz assim, isso aqui é bom para isso, eu já logo procuro um artigo, quero saber se alguém testou, eu quero saber se tem alguma evidência científica que mostra para que aquilo funciona, porque eu tenho o compromisso de mostrar aqui no canal coisas, né, assuntos, estratégias que sejam realmente efetivas, né? E como eu vejo se uma coisa é efetiva ou não, eu vejo aquilo que já foi testado, né? Que já fizeram pesquisas a respeito. A gente está aí vivendo a pandemia, tem a vacina, né? Por que a vacina demorou para sair? Porque tinha gente testando, porque a gente não pode passar uma prescrição de um remédio sem testar, sem ver que funciona, né? Então a pesquisa científica, claro que ela não é perfeita, tem problemas, nada no mundo é perfeito, apesar das suas limitações, ela sim, eu acho que eu acredito na confiabilidade dos resultados. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, vou citar, inclusive, as pesquisas relacionadas. Inclusive, no desafio, eu estou fazendo questão de colocar alguns recortes de artigos para a pessoa ver de onde eu tirei aquilo, né? Que eu sou muito desconfiada, né? Como eu falei para vocês, quando eu fico sabendo que alguma coisa pode ser boa para aquilo, né? Eu leio, estudo muito, eu já quero saber se é verdade mesmo ou não. Como boa mineira, eu sou desconfiada e vou atrás da fonte. E eu acho bom que seja assim, porque tem tanta fake news por aí, tem tanta mentira na internet, então é bom a gente saber da fonte, né? Aí algumas pessoas podem falar assim, Juju, mas você está me dizendo isso, então é só as estratégias da ciência que funcionam? Não tem o efeito placebo? Não tem o efeito placebo, que é uma pílula de farinha que você toma e que às vezes dá o resultado, né? Quando eles vão fazer os testes de medicamentos, eles colocam lá o placebo, que é uma pílula de farinha, e eles acompanham o grupo para ver qual dos dois, né? Se o remédio tem um efeito superior. Só que o que acontece? Às vezes o placebo tem o mesmo resultado do remédio. E por que eu estou dizendo isso? Para falar para vocês que não é só a estratégia científica que tem resultado em pesquisa que funciona. Porque tem coisa que funciona e não foi testado cientificamente. Por quê? A mente da gente é muito poderosa, né? O que é o placebo? Você tomar um remédio de farinha e você sentir melhora, significa o quê? Que talvez aí outras coisas estejam atuando, aí a sua mentalidade, o seu positivismo. Já fiz algumas lives sobre isso, né? A mente influencia a fome, a mente influencia o resultado do exercício. Então, a fé, né? Fiz uma live também sobre a fé que move montanhas. A fé influencia muita coisa, sim. É um poder que vocês não têm noção, né? O poder da nossa mente.
Só que nem todo mundo tem essa fé, vamos dizer assim, né, desenvolvida. E eu tenho que mostrar soluções para atender todo mundo, para atender quem acredita e para atender aqueles incrédulos, os desconfiados, aqueles que ficam, será que é mesmo? Não acredito nisso não. Então, por isso, sempre que eu vou mostrar para vocês algum resultado, vou falar, olha, pode fazer isso que isso funciona, usa essa estratégia, você vai ver sempre esse plano de fundo aí, alguma pesquisa científica, porque eu gosto de tirar as coisas de um lugar que eu sei que foi testado, foi uma pesquisa séria, testada com as pessoas e que eu vi um resultado, tá bom? E também com os meus pacientes, né? Eu sempre aplico isso nos pacientes e vejo o resultado acontecendo. Por que eu quero falar dessa estratégia com você? Porque no final das contas, o que eu desejo para as pessoas? Qualquer pessoa que faça aniversário, quando eu vou dar aniversário é o quê? Saúde e felicidade. Então o objetivo desse canal é ajudar você a ter mais saúde e a ser mais feliz, né? Então eu acho que a alimentação tem sido uma fonte de sofrimento para muita gente. E não devia ser assim, né? Comer é tão bom. Como boa taurina, e eu sou do signo de touro, eu amo comer. Nossa, eu fico até feliz quando eu falo de comida. E eu encontrei um jeito, né? Assim, a minha vida toda, eu sempre encontrei prazer na comida e consegui manter essa relação equilibrada a ponto de não ter problemas com sobrepeso, de não sofrer com compulsão alimentar, mas eu sei que muita gente sofre com isso, tem essa dificuldade, né? E eu quero que com os conteúdos que eu passo aqui você consiga encontrar um jeito de melhorar a sua alimentação de uma forma leve, sem sofrimento, sem muita preocupação, sem muita neura, né? Porque no final das contas o que a gente quer é ter saúde e ser feliz. Espero ajudar você nisso hoje, mostrando como essa técnica funciona para que você melhore a sua alimentação sem muito sacrifício. Então, como eu falei para vocês, essa técnica eu estou usando no desafio, né? A primeira semana é a da alimentação. Como funciona essa técnica no desafio, né? Eu passei para as pessoas a seguinte missão, né? O primeiro desafio, a gente está trabalhando o mesmo desafio toda semana, né? Cada semana vai ser um diferente, porque eu quero deixar esse hábito consolidado. Eu estou pedindo para as pessoas registrarem tudo que ela comeu. Qual é o nome desse método? É o automonitoramento, é o automonitoramento da alimentação. Então, as pessoas, essa estratégia que eu quero mostrar para vocês, esse método é você registrar tudo que você comeu, mas é tudo mesmo, menos água, tá? O tamanho das porções, não basta só você escrever assim, eu comi macarrão. Não, você tem que escrever o tamanho da porção, uma colher de servir, 2 colheres de servir, 2 conchas de feijão, não é escrever pelas metades, né? Quando anotar? Peço para as pessoas anotarem assim que elas terminaram a refeição, porque às vezes a gente esquece, né? E eu tô fazendo esse desafio com a minha galera lá do grupo também. Eu tô anotando tudo. E o que eu percebo que às vezes se eu não faço logo depois da refeição, eu esqueço. Então é importante anotar sempre todas as refeições e logo depois. Por quê? Agora eu vou mostrar por que isso funciona. Porque isso aumenta a consciência na alimentação. Ajuda a evitar que você fique beliscando as coisas toda hora, né? Muitas pessoas beliscam o dia todo e não têm noção de quanto elas comem. Né? Às vezes até por ansiedade ou por tédio, não tem o que fazer, vai lá, abre a geladeira, come uma coisinha aqui, outra ali. Quando você tem que anotar, isso aí já te traz um pouco mais para o chão, né? Porque você tem que colocar ali o que você comeu. Então, aumenta a sua consciência alimentar também por isso. Você vai ficando mais autoconsciente do que você está colocando para dentro do seu corpo, né? Um outro motivo, diminui a alimentação compulsiva. O que acontece na alimentação compulsiva? Uma sensação de falta de controle. Eu atendo várias pessoas e de vez em quando eu vejo assim, parece que a pessoa entrou num estado de sonambulismo. A pessoa desliga e entra num comportamento alimentar automático que ela não sabe nem dizer assim o que ela comeu, quanto ela comeu. É como se a cabeça tivesse vazia. Sabe quando desliga um botão assim? Quando você tem que escrever, mesmo que você não se lembre de anotar antes, né? Quando você anota depois, é como se isso ligasse uma chavinha no seu cérebro e você ficasse mais atento. Chama a sua atenção para o que você está comendo. Então te deixa mais
mais ligado, mais conectado no que está acontecendo aqui agora. Né? Com esse exercício, a sua mente vai entendendo, olha, você vai ter que anotar, você vai ter que anotar. Evita que a pessoa desligue, entre no estado de sonambulismo alimentar e comece a comer tudo. Né? Eu falo assim, você pode até achar, que, mas como assim? Isso acontece? Acontece. Nem sempre a gente percebe o que a gente está comendo, a gente percebe o que a gente está fazendo. É que nem dirigir carro, né? Às vezes você está dirigindo, você sempre faz o mesmo trajeto para o trabalho, mas aí tem um dia feriado, você vai lá no automático, tá indo para outro lugar e acaba chegando no trabalho sem nem saber, sem nem pensar. Né? Acontece com a dirigir, né? E acontece também com a alimentação. Ajuda também essa estratégia de você anotar tudo que você está comendo, ajuda você a identificar o seu padrão alimentar. Né? Eu tenho percebido isso, estou anotando essa semana, e eu já percebi, gente, eu como sempre as mesmas coisas, né? Eu como sempre as mesmas coisas no café da manhã, no almoço, no jantar, é tudo muito parecido. E a gente precisa variar as coisas, né? Uma das coisas que eu percebi é a repetição. Aí já me deu um insight, né? Eu fiquei mais consciente desse padrão. Falei, poxa, é importante variar a alimentação para a gente ter vários nutrientes, né? Para a gente ter o aporte de nutrientes que a gente precisa, as vitaminas, as fibras, e a gente consegue isso variando. Fiquei pensando, eu vou começar, quando eu for no supermercado, comprar umas coisas diferentes do que eu costumo comer para aumentar essa variedade. Outra coisa que eu percebi, já essa semana registrando, eu percebi, gente, eu tô comendo aqui, tô repetindo o café da manhã, de noite, e eu tô tomando muito café, né? Já pensei em uma forma de deixar minha última refeição do dia mais nutritiva, porque eu prefiro às vezes fazer um lanche do que jantar, mas eu percebi que o meu lanche não tá tão legal assim, né? Então perceba, eu acho que a minha alimentação é saudável, mas até nesse ponto onde eu estou vendo ganhos com essa estratégia de auto-monitoramento da alimentação. Eu já estou percebendo, estou tendo os insights com a minha alimentação. E eu vejo lá no grupo as pessoas falando, nossa, eu percebi como que eu estou beliscando, né? Quanta coisa eu belisco durante o dia. A outra pessoa já disse assim, nossa, eu percebi que eu como muito pão. Né? Coisas que você não perceberia porque você entra naquele padrão automático de comer. E quando você anota, você começa a se dar conta, né? Vão caindo as fichas. Outra pessoa disse assim, nossa, você acredita que só de começar a registrar, eu comi menos ontem? A pessoa até brincou, falou assim, será que é preguiça de anotar? Não acho que é preguiça de anotar, não. Mas quando você tem que anotar, tem que registrar, você não vai ficar, por exemplo, você vai ficar beliscando o dia todo, diminui um pouco, porque você fica mais consciente, né? Quando você pensa, vou anotar isso, você pode se perguntar, peraí, eu tô com fome ou não? Né? Então te deixa muito mais autoconsciente em relação à sua alimentação. É por isso que essa estratégia de manter um diário alimentar funciona. Te torna mais responsável pelo que você está comendo. Porque quando você escreve, você vê o que você fez. Está escrito ali o que você comeu, está escrito o que você colocou para dentro do seu corpo, né? Então te deixa mais responsável. E aí o que vai acontecendo? Mesmo sem mudar a sua alimentação, você começa a evitar certos tipos de alimento, porque você sabe, né? Você está vendo ali no seu registro que aqueles alimentos não são tão saudáveis, né? Que nem essa pessoa que diz, poxa, eu percebi que eu como muito pão, né? Então você começa, mesmo sem ter uma prescrição dietética, alguma coisa, você espontaneamente, olha a coisa da autorresponsabilização, né? Você espontaneamente começa a pensar em como melhorar a sua alimentação. E aí você vai ficando no caminho certo para atingir o seu objetivo, se é emagrecer, por exemplo, né? Porque você continua vendo dia após dia como foi o seu dia e o que você precisa melhorar. Agora, muitas pessoas podem pensar assim, Juju, será que isso funciona mesmo? De onde que você tirou isso? Tá certo de perguntar, seja desconfiado mesmo. É tanta coisa ruim que tem por aí, tanta fake news, tanta coisa aí que eu prefiro até nem comentar. É bom você perguntar, seja desconfiado mesmo. Eu sou assim, sugiro que você seja. Vou te mostrar por que funciona. Eu pesquisei a respeito, várias pesquisas científicas, tem muitos estudos que mostram que funciona. Teve um estudo específico feito com 123 mulheres na menopausa. Veja bem, na menopausa, que é uma idade que você já tem mais dificuldade de emagrecer. Como é que eu não sei?
esse negócio gravou? Por quê? Porque eu tô sem microfone! E agora, bem? Ficam se perguntando assim, Juju, será que isso funciona mesmo? E eu acho até bom você se perguntar se isso funciona, você ser desconfiado, que eu também sou. Tem tanta fake news por aí, tem tanta coisa que não é verdadeira. Então eu sempre procuro pesquisar também para ver se funciona ou não. Vou te mostrar porque funciona. Eu pesquisei vários artigos e esses artigos, essas pesquisas científicas, fizeram estudos, por exemplo, com adolescentes, com adultos. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho rapidamente dos estudos, tá? Teve um estudo com 123 mulheres já na menopausa. Veja assim que a menopausa é uma idade que é mais difícil emagrecer, né? Muita gente reclama da menopausa, muitas pessoas que eu conheço da menopausa falam, nossa, é difícil emagrecer. Esse estudo foi feito com essas mulheres e eles perceberam que as mulheres que registravam o que elas comiam, elas tinham maior perda de peso, elas tinham maior emagrecimento. Olha que coisa interessante, né? A média de perda de peso nesse grupo foi de mais ou menos 10%, né? 10% do peso. Isso ao longo de um ano, né? De 12 meses. Qual foi a conclusão desse estudo? Quanto mais tempo você registra, maior é a sua perda de peso. Então, quando você for aplicar essa estratégia, o ideal é que você não faça uma semana, duas, é que você faça aí o ano todo, né? E que você continue comprometido com ela e anotando tudo o que você come. Muitas pessoas falam assim, ai, Juju, mas isso é chato de fazer, isso é difícil de fazer. Para e pensa, tem tanta coisa mais complicada que te oferecem por aí, né? Para emagrecer, você já parou para pensar? Tanta dieta que você tem que cortar carboidrato, cortar açúcar, cortar sal, que a pessoa até passa mal, a pessoa perde a alegria de viver. Eu acho isso muito mais difícil, vamos combinar, né? Ou então quando vem aquela dieta que tem tanta coisa diferente que você tem que sair no supermercado para comprar as coisas da dieta, né? Eu já fiz umas dietas dessa aí que eu tinha que comprar as coisas, tinha que eu não gosto disso. Eu gosto de liberdade. Eu acho muito mais difícil fazer isso. Para mim, anotar, me toma ali, gente. Se me toma muito, é um minutinho para anotar. Fala sério, né? Almoço, café da manhã, janta, só um minutinho para você anotar. Você está reclamando? Vamos combinar, né? Acho que você está reclamando demais. Tem muita coisa mais difícil por aí. Algumas pessoas falam assim, Juju, é chato de fazer. Não é a melhor coisa do mundo anotar, mas tem muito mais coisa mais chata, mais difícil, e tudo que a gente começa a fazer pela primeira vez é chato mesmo. Com o tempo você vai se acostumando, existem vários métodos para você fazer esse automonitoramento, não é só um. Se você não gostar de um, você pode se adaptar. Agora, tem um erro aí que você não deve cometer quando você for fazer esse registro, eu já vou falar para você, que é o seguinte: não anote só as coisas saudáveis que você come, né? É muito provável que você comece a querer registrar só o que tá bonito na fita, né? Só lá a saladinha, só o almoço. Não faça isso. Anote tudo. Anote as balas, anote os chicletes, anote o bombom. Só não precisa anotar água, ok? Por quê? Porque quanto mais preciso for o seu registro, maiores as chances de você conseguir os resultados que você quer. Emagrecer, melhorar a sua alimentação, tá? Ninguém vai olhar para o seu diário, só você. Então você não precisa ficar com vergonha de alguém olhar. Então seja o mais honesto possível. Anote inclusive as suas escorregadas, porque se você começar a deixar de anotar certas coisas, isso vai te atrapalhar. Quanto mais sincero e honesto você for com o seu registro, maior a chance de você tomar uma decisão da próxima vez. Então, você anotou lá no almoço que, sei lá, se empanturrou de bala, comeu, sei lá, 10, 20 balas. Você vai estar lá escrito, né? Você vai ter a oportunidade de olhar para aquilo e fazer diferente da próxima vez. Muito melhor do que quando você está naquele comportamento automático de beliscar as coisas, você nem sabe quanto você comeu, então você nem tem que mudar porque você não tem nem consciência. A gente costuma se enganar muito, falar, não comi tanto assim, eu comi só um pouco. Então isso vai ajudar você a ter mais consciência da sua alimentação e se alimentar de uma forma mais equilibrada da próxima vez, tá bom? Qual que é o jeito certo de você fazer? Anotar tudo mesmo, exceto água, ok? Mas se eu tomei um café sem açúcar, você anota o que tem. É bom até para você praticar, ok? Anota o café, anota o chá. Não precisa anotar água, né? Porque água a gente bebe toda hora. Não precisa. Mas ali as bebidas nas refeições, o refrigerante, pode anotar sim. E registre logo depois de comer, para que esse registro seja preciso, para ele ficar correto, para ele ficar certinho, para não correr o risco de você esquecer de anotar alguma coisa.
Então, o que você vai fazer agora para começar a praticar? Separa um caderninho, pode ser qualquer caderninho. Deixa eu mostrar para vocês o caderninho onde eu estou anotando. Acho que ele nem está aqui. Eu levei ele lá para a cozinha para anotar, tá vendo? Ficou lá. Mas pode ser um caderninho. Meu caderno, um caderninho pequenininho, de brochurão mesmo. Anota ali, marca, vai anotando café, almoço, janta e faça esse registro muitas vezes. Aí, quanto mais meses você fizer, melhor vai ser. Se você quiser acompanhar um pouco como que foi isso, né, esse processo, é só você entrar no canal do Telegram, que você vai ver as atividades, você vai ver até esses artigos aqui que eu comentei com você na live, eu coloquei lá a fotinho, o recorte do artigo, para você entender um pouco como foi. Não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez o desafio até já tenha acabado, que o desafio começou dia 31 de maio, né? E o vídeo fica aqui no YouTube por mais tempo. Mas se você quiser procurar, buscar as mensagens, você vai ver aí que começou no dia 31 de maio. Então, eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado você a melhorar a sua alimentação. Coloque em prática o que eu falei. Me conta depois o que você achou, tá bom? Me conta se você gostou, se tá funcionando, se você tá tendo algum insight. Eu vou adorar saber, né? Porque a gente às vezes fica pensando assim, será que as pessoas estão fazendo? Será que estão praticando? E eu adoro saber quando as pessoas me contam que estão tendo resultado com isso. Me motiva ainda mais a pensar em outras soluções, em outras estratégias, a pesquisar mais coisas interessantes para vocês, ok? Então, gostei demais de estar aqui com vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aí se você gostou ou não. Se você quer saber sobre outras coisas também, tem outras dúvidas, deixa nos comentários. Aqui no canal você vai ver o link para as minhas outras redes sociais, para o Instagram. Lá eu coloco conteúdos mais curtinhos também, né? Aqui no YouTube ficam os vídeos maiores. Então, se você quiser outro tipo de informação, dá uma olhada lá, que eu acho que você vai gostar, tá bom? Então, adorei estar aqui com vocês. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.